Olá! Vamos falar de uma coisa bem interessante hoje. O que será que a gente pode aprender com sociedades que, olha só, viveram sem Estado, sem escrita, sem nem mesmo conhecer o metal? É sobre isso que o Jared Diamond fala no livro O Mundo Até Ontem. Ele nos convida para uma viagem, uma jornada mesmo, para a gente entender como nossos ancestrais viviam e, o mais curioso, o que essa história toda revela sobre nós hoje. Então, para começar essa viagem no tempo, a gente vai parar num lugar que parece não ter nada a ver. Um aeroporto super moderno. Parece estranho, né? Mas é justamente ali, nesse lugar, que a gente vai encontrar uma conexão incrível com um passado que parece de outro planeta. Vamos lá, imagine a cena. Um saguão de aeroporto, aquela correria de sempre. Gente para todo lado, balcão de check-in, computador piscando. Sabe como é? Uma cena super normal, certo? Só que esse aeroporto, especificamente, fica em Port Moresby, na Nova Guiné. E ele guarda uma história, assim, impressionante, sobre a velocidade com que o mundo pode mudar. E agora, olha só que loucura, esse contraste. A gente está falando de 2006, certo? Pois é, só 75 anos antes, em 1931, os avós dessa galera toda que está no aeroporto, pilotos, passageiros, todo mundo, viviam literalmente na Idade da Pedra. Pensa nisso, sem contato nenhum com o mundo lá fora, usando ferramenta de pedra, saia de capim e vivendo num estado de guerra quase que o tempo todo. É um abismo, um mundo totalmente diferente que foi atravessado em uma, talvez duas gerações. É de explodir a cabeça. Para pensar um pouquinho nisso. Por milênios e milênios, a vida humana seguiu um ritmo, sabe? Um passo de cada vez. E aí, de repente, na vida de uma única pessoa, bum! Tudo muda. Essa transição que no resto do mundo levou séculos, milênios, ali na Nova Guiné, aconteceu, metaforicamente, na velocidade de um avião a jato. É impressionante. Ok, essa história da Nova Guiné é incrível, né? Mas aí vem a pergunta, tá, e daí? Por que isso deveria importar pra gente que vive numa sociedade industrial, moderna, cheia de tecnologia? O que de fato a gente pode aprender com esses mundos de ontem? Bom, existem pelo menos 3 motivos muito bons para a gente olhar para trás. O primeiro é que essas sociedades são tipo um espelho, uma janela para o nosso próprio passado coletivo. A gente está se vendo ali. Segundo, elas são como se fossem milhares de experimentos naturais. Cada uma delas tentou resolver problemas universais. Criar filhos, resolver brigas, cuidar dos mais velhos de um jeito diferente. É um laboratório gigante. E o terceiro, que talvez seja o mais provocador, é que olhar para elas faz a gente questionar o que a gente considera normal na nossa própria vida. E aí que a gente chega numa pergunta que é fundamental. Será que o jeito que a gente vive hoje, o jeito que a gente trabalha, se relaciona, será que esse é o único jeito? Ou será que é só um jeito entre milhares de outras possibilidades que já existiram? E falando nisso, os cientistas sociais têm até um nome para essa nossa bolha. É um acrônimo bem legal, WEIRD. Em inglês significa estranho, né? E as letras querem dizer Western, que é ocidental, Educated, educado, Industrialized, industrializado, Rich, rico e Democratic, democrático. O ponto é que quase tudo que a gente acha que sabe sobre natureza humana, principalmente na psicologia, vem de estudos feitos com pessoas desse grupinho. Só que esse grupo é uma fatia minúscula e, francamente, bem atípica da humanidade como um todo. Beleza, então como é que a gente organiza essa bagunça toda, essa diversidade imensa de sociedades? A gente precisa de um mapa, né? E a antropologia dá pra gente um modelo bem simples, mas super útil para entender como as sociedades humanas foram se organizando ao longo do tempo. Essa progressão costuma seguir 4 grandes passos, que vão aumentando em população e complexidade. Primeiro a gente tem o bando. Pensa aí numas dezenas de pessoas, caçadores-coletores, bem igualitários. Depois a coisa cresce um pouco e vira uma tribo. Já são centenas de pessoas vivendo em aldeias, começando a praticar agricultura. O próximo degrau é a chefatura. Agora já estamos falando de milhares de pessoas. E aí começa a surgir a desigualdade hereditária, com o chefe. E por fim, chegamos no Estado, que é onde a gente vive hoje, com milhões de pessoas, governo centralizado, burocracia e tudo mais. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só que interessante. A gente sai de uma estrutura super igualitária lá nos bandos, onde todo mundo era mais ou menos parecido, e chega numa estrutura super estratificada nos estados, com classes sociais e tudo. A liderança também muda radicalmente, de um esquema informal baseado no respeito para um governo central super complexo. Cada uma dessas etapas é, na verdade, uma baita revolução no jeito de ser humano. Ok, agora, atenção. É muito importante a gente fazer uma pausa aqui. Porque quando a gente olha para o passado, é muito, mas muito fácil mesmo
caem na armadilha de romantizar as coisas. Sabe, aquela nostalgia de, que tempo bom que não volta mais, uma época mais simples. O próprio Jared Diamond alerta para a gente não cair nessa. O ponto central aqui é o equilíbrio. Não é para dizer que o passado era perfeito nem que era um inferno. A vida tradicional tinha, sim, suas vantagens, mas também tinha desvantagens que eram francamente brutais. A realidade muitas vezes era bem dura. A violência não era exceção, era uma ameaça constante. A fome, um fantasma sempre presente. E existiam práticas que hoje deixam a gente de cabelo em pé, como o infanticídio ou abandonar os mais velhos, mas que, no contexto deles, às vezes eram decisões terríveis, mas necessárias para a sobrevivência do grupo todo. E claro, um corte infeccionado, uma perna quebrada, isso podia facilmente significar o fim da linha. Tá, então, se o passado não era esse paraíso todo, qual é a lição, afinal? O que a gente tira disso? A questão é que, mesmo com toda essa dureza, existem sim lições muito valiosas ali, coisas que podem fazer a gente repensar o nosso jeito de viver hoje. Olha, a vida moderna nos deu segurança, nos deu medicina, e isso, convenhamos, é fantástico, não tem como negociar. Mas será que a gente não perdeu umas coisas importantes no meio do caminho? Pensa, por exemplo, em como se cria os filhos. Em muitas dessas sociedades, a criança não era problema só dos pais. Era da tia, do avô, do vizinho, de toda a comunidade. É uma abordagem comunitária que bate de frente com o isolamento que muitas famílias sentem hoje em dia, né? E talvez a lição mais profunda de todas seja justamente essa. Esse nosso jeito de viver, que pra gente parece tão óbvio, tão normal, na verdade ele é só um experimento. E um experimento bem recente na longa história da humanidade. É apenas uma de milhares de respostas possíveis para a pergunta, afinal, como é que se vive? A gente ganhou muita coisa com o mundo moderno, sem dúvida nenhuma. A segurança, o conforto, a tecnologia. Mas a grande pergunta que fica, a provocação que o livro deixa no ar é: nessa corrida para construir o mundo de hoje, será que a gente não esqueceu pelo caminho algumas partes vitais do que nos torna humanos? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar.